Seja novamente bem-vindo. Nas aulas anteriores, estabelecemos a grande visão do Apocalipse e trouxemos a ideia da revelação de Cristo em meio à luta entre a Babilônia, que simboliza o sistema mundano, e a Nova Jerusalém, que significa ser o povo redimido de Deus. A Babilônia tenta seduzir e oprimir. A Nova Jerusalém exige fidelidade. Mas então surge uma pergunta interessante, onde essa luta acontece de forma mais clara. Não apenas nos grandes eventos cósmicos, mas na vida diária da igreja. João dedica 2 capítulos inteiros, o Apocalipse 2 e o 3, referindo-se às 7 igrejas como as 7 cartas que funcionam como um espelho profético. Elas mostram a luta contra a Babilônia acontecendo dentro dos próprios muros da igreja. O princípio da aplicação fiel é evidente aqui, porque se Jesus se importava com as falhas e sucessos dessas igrejas, fica claro que ele se importa com os nossos também. As 7 cartas são o nosso guia prático para hoje também. As 7 cartas não são aleatórias. Elas possuem um propósito muito claro. Elas seguem um padrão literário profético que reforça com muita clareza a autoridade de Cristo. A estrutura de cada carta é uma aula de teologia em si mesma. Por exemplo, observando o remetente autorizado, cada carta começa com isto diz. Isto diz o quê? É uma descrição do próprio Cristo, tirada da sua visão gloriosa em Apocalipse capítulo 1. Ele está dizendo que Cristo diz, ele é quem traz a mensagem. Por exemplo, para Esmirna, ele é o primeiro e o último que esteve morto e viveu. Ele se apresenta com o atributo mais relevante para os problemas daquela igreja. Ele se apresenta como a solução para aquela igreja. Além disso, encontramos um outro detalhe muito importante: o reconhecimento divino. Ele diz: eu sei as tuas obras. Cristo conhece tudo, ele sabe de todas as coisas. Cristo não está distante, ele está andando no meio dos candelabros que é as igrejas. Ele conhece profundamente a condição real de cada uma. Ele sabe das necessidades, ele sabe das limitações, ele sabe dos problemas, das fraquezas, dos pecados, e ele vem justamente para corrigir esses problemas, para trazer força para o que está cansado, para trazer saúde para o que está doente e para trazer graça para aqueles que estão em pecado, venha se arrepender, reconhecer o seu estado pecaminoso, confessar e encontrar o favor gracioso de Deus. Ele está no meio da igreja, ele está presente. Observamos também que nas cartas encontramos elogios, mas também repreensão. A maioria recebe elogios por sua perseverança e repreensão por sua complacência, que significa ser heresia ou falta de amor. Olha, um detalhe muito interessante. Toda igreja possui as suas qualidades, mas também em todas nós vamos encontrar alguns problemas. E todos os problemas precisam ser solucionados. E a grande questão aqui é que nós temos à nossa disposição a solução dos nossos problemas, que é Cristo. Ele é o nosso Salvador, ele é também aquele que restaura, aquele que traz vida para quem está morto, aquele que traz esperança para aquele que está aprisionado na vida pecaminosa. Não menos importante, nós encontramos também nas estruturas das cartas a exortação e a promessa. A expressão arrepende-te é uma expressão de encorajamento para a mudança de vida. E também nós encontramos aqui
a promessa o que vencer. Portanto, aquele que se arrepende é aquele que está caminhando o caminho da vitória, aquele que vai provar da promessa de Deus. O ponto teológico aqui é que o Cordeiro Soberano não está apenas julgando Roma, ele está também purificando a sua noiva, que é a igreja. Isto é, a igreja não é perfeita, ela é falha e precisa de correção divina constantemente. As cartas revelam aqui o juízo que começa pela casa do próprio Deus. Agora eu preciso da sua atenção para que nós venhamos analisar dois exemplos que ilustram a pressão da Babilônia. Por exemplo, Esmirna. Esmirna vive um sofrimento externo. Esta igreja não recebe repreensão, apenas elogio e encorajamento. Eles eram pobres, materialmente falando, mas eram ricos espiritualmente, conforme o que está escrito em Apocalipse 2, versículo 9. Portanto, o desafio deles era a ameaça de martírio. Por isso que a instrução e a exortação, o encorajamento da palavra carta a Esmirna é: seja fiel até a morte. A promessa é a coroa da vida, que significa a imortalidade, isto é, a vida eterna. E o interessante é que essa carta ela não fica obsoleta e restrita ao seu tempo. Ela nos traz princípios para hoje. Ela nos ensina a respeito da fidelidade radical. O Apocalipse ensina que a maior vitória não é evitar o sofrimento, não é evitar os conflitos, mas sim permanecer fiel através dele, em meio aos conflitos, aos problemas. Não podemos, portanto, adorar a prosperidade da Babilônia se tememos perder tudo por Cristo. Agora vamos observar Pérgamo. Se a tentação de Esmirna era externa, a tentação de Pérgamo ela é interna. Pérgamo era chamada de trono de Satanás. Eles viviam onde o culto ao imperador era mais intenso. O problema deles não era o martírio. Eles tiveram um Marte chamado Antipas, mas a tolerância à heresia, esse era o problema. A doutrina de Balaão e os nicolaítas, que incentivava o comprometimento ético com a cultura local. A grande questão é que o problema de Pérgamo não se restringe somente ao tempo de Pérgamo lá atrás. O princípio também é para hoje, porque o perigo do compromisso sutil é grave. O Apocalipse exige santidade intransigente, isto é, vencer a Babilônia significa não apenas recusar sua perseguição, mas também recusar suas práticas dentro da igreja. Agora vamos partir para outro ponto. Duas outras cartas expõem a tentação do conforto, que é a sedução mais perigosa da Babilônia nos tempos de paz. Por exemplo, a Éfeso. A ortodoxia de Éfeso era excelente, no entanto, faltava-lhe amor. Ela é elogiada por sua diligência e por seu zelo doutrinário, mas repreendida por ter abandonado o primeiro amor, conforme o versículo 4 do capítulo 2. Sua teologia estava correta, mas seu coração estava frio. O conhecimento sem amor é estéril. Paulo nos ensina isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13. E aqui fica um princípio para nós hoje. A Bíblia como teologia de relação. O Apocalipse nos lembra que a teologia mais séria deve se resultar em um amor apaixonado por Cristo e pelos outros. Não se pode combater a Babilônia com um coração frio, mas com o amor caloroso do Espírito Santo a Cristo e ao nosso semelhante.
Agora chegamos em Laodiceia. Laodiceia era rica, porém cega. A igreja mais rica e mais condenada. Eles se consideravam prósperos, mas Cristo os via como miseráveis, pobres, cegos e nus, conforme o versículo 17 de Apocalipse 3. Sua riqueza material os tornou autossuficientes e mornos. Nem quentes, que significa zelosos, nem frio, o que seria o óbvio. A Babilônia os havia seduzido completamente. E quando isso acontece, a ruína é uma realidade inescapável, a não ser que haja arrependimento no caminho. E aqui fica um princípio para nós. A ilusão da autossuficiência, pois a complacência é a forma mais sutil de idolatria da Babilônia. Cristo se oferece para entrar e cear com eles, provando, obviamente, que a verdadeira comunhão e a verdadeira riqueza só se encontram nele. Agora eu quero que você preste atenção neste detalhe. O Apocalipse nos ensina que a batalha final é vencida pelos vencedores. A palavra diz, ao que vencer. É a promessa final de cada carta. Vencer não é fugir do mundo, mas sim permanecer fiel a Cristo em meio à perseguição e à sedução ética da Babilônia. Portanto, amados irmãos, a fidelidade não é medida pelo sucesso visível, mas pela perseverança da fé. As promessas para os vencedores é comer da árvore da vida, é receber a coroa da vida. São todas imagens da nova Jerusalém. O destino final de fidelidade é a união com Cristo, que é o tema do nosso próximo e último módulo.